O objetivo deste webinar é falar um bocadinho então da enfermagem em si de perioperatório, que é pouco falada, muito menos ainda do enfermeiro de bloco operatório no contexto de oftalmologia. Desde já, obrigado pelo vosso tempo. Vamos explorar então um bocadinho o impacto fundamental do enfermeiro nesta área, desde a formação especializada até aos desafios que nós temos diariamente, desde a formação e desde os nossos desafios, cuidados que temos. Conto com vocês então para esta viagem connosco, com a enfermeira Ana Mamed e com a Ana Freire, de áreas diferentes, para vos trazer aqui também uma visão um bocadinho mais ampla. E vamos a isto. Começar então. Qualquer coisa, como a Patrícia disse, questões estejam à vontade para pôr no chat. Nós depois tentamos tirar aqui um bocadinho entre cada um de nós 5 minutinhos para esclarecer alguma dúvida. E depois no final, então, temos um período maior para discutir o que for preciso, o que ficar pendente destas nós 3 pequenas apresentações. Portanto, o meu nome é Pedro Queiroz, sou enfermeira de oftalmologia já faz 7 anos. Comecei em bloco operatório, desde sempre. Comecei pouco depois logo para oftalmologia, fiz muito oftalmologia, fiquei o responsável da área na altura no hospital em que trabalhava e depois acabei por aceitar outros desafios, principalmente na área da formação, o que me trouxe também um bocadinho a este projeto. E o que vamos analisar aqui é este início de nós, o crescimento do enfermeiro oftalmológico, que acho que é um processo que requer alguma avaliação e alguma recompensa, por assim dizer, porque não é uma coisa fácil. Portanto, passo aqui a palavra à nossa colega Ana Mamed, que nos fala um bocadinho de si e depois um bocadinho do percurso que a mesma teve, e vamos tentar perceber então quais foram os grandes desafios que ela teve nesse seu percurso como enfermeira oftalmológica. Estás à vontade, Olá, Ana. boa noite a todos. Obrigada por este convite e obrigada a todos que estão presentes. Eu comecei a minha carreira em mundo de oftalmologia e bloco em 2020 para 21. Portanto, já lá vão 5 anos, acabei de 6. Como o Pedro disse, é uma área muito vasta, muito específica. Eu vinha com 9 anos de oncologia quando passei para este tipo de área, portanto foi uma aventura muito grande. Comecei logo dentro da área de bloco, na área da oftalmologia, e o que eu senti, e acho que se calhar alguns de vocês vão se identificar com isto, inicialmente, foi que não tinha bases nem apoio. E o que havia para poder me sustentar era tudo muito teórico. Nós não tínhamos cursos específicos para os enfermeiros para bloco operatório. Calhou numa altura em equipas que também não estavam muito consolidadas, com muitos elementos, portanto, todos os momentos de aprendizagem eram excelentes. Devo muito ao Pedro. O Pedro foi um grande professor que tive na área da oftalmologia e aprendi muito, e foi isso que me deu segurança para poder continuar e evoluir nesta área. E acho que é importante este tipo de formação existir para que possamos ir até com um conhecimento diferente, uma vontade diferente, porque dentro de um bloco de oftalmologia acabamos por muitas das vezes ser os olhos, as mãos com quem estamos a trabalhar. Somos um grande apoio com quem estamos a trabalhar e convém que tenhamos realmente a formação e o conhecimento na área. Neste momento eu colaboro em oftalmologia apenas em part-time, porque dediquei-me à área de cuidados de saúde primários também, por questões familiares, mas continuo a ter a área de oftalmologia com um grande carinho e trabalho no Hospital Particular da Almada, onde executo neste momento cirurgias de facoemulsificação. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, se alguém quer perguntar alguma coisa, se passamos à Ana. Acho que a nível de introdução, Ana, está ótimo. Uma pergunta que eu tenho para te fazer. Quando começaste, porque oftalmologia é um mundo, quer queiramos, quer não, muito tecnológico. Nós temos aparelhos novos todos os anos, temos materiais novos todos os anos, temos fármacos novos todos os anos e vai tudo evoluindo. E o nosso papel como enfermeiros de oftalmologia, efetivamente, é acompanhar essa evolução de equipamentos. Corrige-me se eu estiver errado. Tu, quando começaste neste mundo, o equipamento que estava na altura foi o Infinity, portanto, além de teres que aprender a trabalhar com um aparelho novo, rapidamente depois, em 2 ou 3 anos, acabaste por ter que mudar para um novo aparelho.
Ao que foi final de posto. 2 anos, porque estava na MyClinic e foi quando começaram a testar os novos. Ou seja, acabei por estar ainda numa unidade que tudo o que era de novo para testar era lá posto. E é o que estás a Tanto que eu me dizer, lembro, teve depois que também aprender. houve mais aparelhos a teste depois que acabaste por experimentar, não é? Exatamente, experimentei vários lá. E é uma aprendizagem muito grande, porque não é um telemóvel que nós aprendemos a funcionar com ele em 2 ou 3 dias, não é? É o que estás a dizer, é uma área tecnológica que evolui bastante, está sempre a mudar, está sempre a evoluir e temos a experiência e podemos usar vários tipos de instrumentos evolutivos, é muito bom, mas também é um desafio muito grande. Claro, de certeza que, tal como ti, tal como todos nós, houve um grande desempenho da nossa parte de estudo, de formação, de busca de informação, busca de conhecimento e sem dúvida, é de louvar os técnicos das marcas que nos aturam efetivamente e estão dispostos a esclarecer Nos todas as ajudam nossas muito, dúvidas para nos ajudar, não é? é Porque verdade. nós somos uma extensão do oftalmologista, por assim dizer, no bloco operatório, trabalhamos toda a equipa, mas pronto, o nosso desempenho vai significar com que ele possa estar focado no que é mais importante, que é o E nosso doente, o nosso sim, cliente à frente, não é? e Portanto, no enquanto eles desempenho da podem estar cirurgia. focados numa coisa, nós tratamos de todo o background, todos os problemas, todas as resoluções de tudo o que possa acontecer. Eu acho que não somos só enfermeiros, nós aprendemos a ser um bocadinho técnicos também. E o que estavas a dizer é verdade, os técnicos têm uma paciência imensa, dedicam-se muito a ensinar-nos e muitas das vezes somos nós que temos que saber mexer. É o que estás a dizer, somos a extensão do médico e é a parte Claro. que sabe mexer em todo o equipamento externo, que muitas das vezes eles às vezes dizem enfermeira, enfermeira, pode, não estou a perceber o que é que isto está a dizer, e nós temos que ter aquela capacidade realmente de compreender o erro que a máquina está a dar, resolver, apoiar e ainda nos mantermos focados para o doente e a cirurgia correr bem. Claro, no meio disto tudo ainda temos uma pessoa ali a ser intervencionada com toda a sua delicadeza, por assim dizer, e nós temos que fazer toda Exatamente. esta gestão que eu acredito que não seja fácil no momento em que estamos a começar e temos que gerir todas estas preocupações, todas estas dimensões novas do nosso cuidado, porque quem trabalha fora do bloco operatório e efetivamente depois passa para o bloco, existe aqui uma imagem que o enfermeiro do bloco operatório é muito tecnicista, parece que perde ali um bocadinho o cuidar, o dar a mão, o fazer tudo isso que representa ou não efetivamente a enfermagem. A verdade é que nós o fazemos de maneira diferente, mas fazemos, tirando toda a parte toda dos equipamentos e de gerir tudo num bloco operatório, que muitas das vezes não é Isto é nada ir. fácil. Alguém falou? Não. Acho que era só Eu um acho micro ligado. Pronto. Eu acho que isso é muito importante frisarmos, e principalmente eu que vim de internamento e de uma área tão humanizada como a oncologia, eu tive muito medo disso, de ir para uma área muito técnica. Precisava de mudar na altura, é verdade. Foi uma opção porque era um dos objetivos de carreira que eu tinha, era enverdar pela área operatória, mas eu acho que não é só a parte técnica, eu acho que há muita parte humana também no bloco. Vai quem está aí, como em todos os serviços, não é? Eu acho que para quem se aventurou como eu me aventurei vindo internamente para bloco, tive muitos momentos que pensei em desistir, porque era toda uma subcarga de aprendizagem e já com alguns anos, não é? E estar a reaprender tudo do início. Foi o que eu me senti, a reaprender. Mas acho que é muito gratificante quando depois chegamos e vemos que conseguimos evoluir e fazer a diferença e fazer parte destas equipas. Sim, tanto que acabamos por fazer um bocadinho do enfermeiro de oftalmologia, não é só a parte cirúrgica, embora seja um grande forte, temos também o pré e o pós, em que também conta muito a admissão dos doentes e depois no final a parte toda dos ensinos e o esclarecimento de dúvidas e tudo mais. Também Exatamente. cabe um bocadinho por nós gerir toda esta ansiedade, quer no início, quer no final. E a ansiedade, muitas das vezes, até dos familiares e acompanhantes, porque a oftalmologia acaba por ser muito em ambulatório. Portanto, temos muito contacto com a família e com o acompanhante do doente, não é só o doente. E isto é importante, aquilo que estavas a dizer, de esclarecermos, tirarmos dúvidas no final.
somos o último contacto com o doente na alta. Portanto, é onde eles vão recorrer para tirar todas as dúvidas. Isto é muito importante também termos este conhecimento da técnica, dos cuidados pré, pós, para podermos também ajudar e clarificar o doente e a família quando tem a sua alta. Claro. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa da tua experiência. Ou então deixa-me fazer-te uma última pergunta. Todo este processo que não foi uma coisa fácil, porque eu lembro-me assim, quando eu comecei a oftalmologia era castigo. Portanto, eu devo ter feito muito mal a alguém e fui parar a oftalmologia. Mas efetivamente a verdade é que aprendi a gostar. E acho que, tal como todas as áreas de bloco, nós aprendemos a gostar cada vez mais e quando investimos. Porque eu no início olhava e não sabia o que é que estava a passar naquela sala. A única coisa que eu sabia é que tinha que estar em silêncio e às escuras. E à procura de material que não conhecia e não fazia a mínima ideia ao nome. Mas efetivamente isto é uma coisa. Portanto, gerir toda esta dimensão, o que é que achas que desde o início começaste até agora, que falhas é que podiam ser comatadas, coisas é que podiam existir na altura que te ajudassem a crescer mais ou mais rapidamente? Olha, eu acho que a primeira, que foi a que eu identifiquei em todos os locais e a ajuda que foi externa, foi as integrações curtas, e eu acho que tem que se perceber de onde é que vem um enfermeiro. Não é? E tu viveste isto comigo na pele, e o que estavas a dizer é verdade, que estamos numa sala às escuras e sem sabermos o que é que estamos à procura. Não é? Eu fazia lá a ideia o que é que me estavam a pedir. Para mim uma pinça era uma pinça, só conhecia da estética, mais nada. Portanto, para mim aquilo foi tudo muito confuso de início. E já com uma pré-ideia das equipas que eu teria que saber, porque já trazia anos de experiência, mas não era experiência nesta área. Portanto, as integrações acho que deviam ser maiores, haver possibilidade de fazermos formação avançada, e ainda bem que estes cursos começam a aparecer para podermos fazer realmente formação avançada, conhecer os materiais, acho que é muito importante. Uma das coisas que eu me senti mais perdida de início foi não conhecer os materiais, porque podia identificá-los por imagem, mas não associar logo ao nome, porque isto leva tempo. A aprendizagem não é feita, entramos hoje e amanhã sabemos tudo. É impossível. E sabes disto tão bem quanto eu. Tem que ter tempo. Eu acho que isto, uma integração com formação, acho que é a maior falha que existe nos sítios por onde passei e onde vi colegas serem integrados com a mesma lacuna. Não sei se é a vossa opinião, acho que teria-me ajudado muito no percurso, não me teria dado tantas vezes vontade de desistir, mas ao mesmo tempo acabou por me dar uma resistência maior e eu que realmente comecei a gostar, como dizia bem nos primeiros dias, não senti que era isto que eu ia gostar, até porque me fazia muita impressão estar numa sala e estar a ver mexer no olho, e acabou por ser a área que mais gosto e que me dediquei. Portanto, aprendemos a gostar e depois quando começamos a conhecer, a evoluir, eu acho que dá-nos sempre vontade, quando gostamos, de queremos aprender mais e ir mais longe. Mas o que eu senti foi mesmo a falta de formação inicial. Ok. Ana, obrigado, Ana. Passando para a Nada. outra Ana, efetivamente. Hum, achas que partilhas um bocadinho? Tu também começaste assim a oftalmologia uh, do nada, com poucas bases, e efetivamente já passou algum tempo. O que é que, a teu ver, achas que podia melhorar? Que lacunas é que encontraste no teu crescimento, por assim dizer? Porque o teu crescimento transversal ao outro crescimento da Ana, transversal ao meu crescimento, e tal como o crescimento a muitos de vocês que estão aqui presentes neste webinar, é um bocadinho por aí, esta lacuna na formação, na existência de manuais, na existência de pequenas formações que existem. Existem as formações das empresas, efetivamente, mas na realidade não é a mesma coisa. Existe o apoio que eles nos dão e agradeço vivamente a todos os técnicos das diversas marcas que nos dão esse apoio, mas efetivamente é aquele conhecimento geracional, por assim dizer, em que se passa de enfermeira em enfermeira, em que o enfermeiro há 30 anos de oftalmologia explicou desta maneira e a mim em 2025 explicam-me da mesma maneira, mas depois ninguém me sabe dizer o porquê e a resposta era só porque me ensinaram assim. Mesmo estando errado, mas eu não sei explicar. Portanto, o que é que do teu crescimento, que lacunas é que encontraste?
É assim, uma boa tarde a todos os que estão presentes connosco, não é? Indiferido, mas presentes. E agradecer a ti o convite para integrar este projeto e à escola também. Eu sou enfermeira e o meu percurso tem vindo a decorrer ao longo de 32 anos. Sempre em bloco operatório, portanto, eu sempre trabalhei em bloco operatório em diferentes áreas ou associada a diferentes especialidades cirúrgicas, não é? Diferentes áreas cirúrgicas. De facto, o contacto com a oftalmologia é o mais recente de todos e dos mais recentes é aquele que me trouxe alguma gratificação. É uma especialidade que surpreendentemente, como talvez convosco, me agradou. De facto, face à minha faixa etária, estar numa sala às escuras nem sempre é fácil, porque acresce à escuridão ambiental a dificuldade visual que eu própria já tenho, mas também ao ter de ter esta dificuldade visual, acabo por ter outra sensibilidade, penso eu, para com as equipas cirúrgicas e inclusive para com os próprios utentes que recebo, porque me revejo um pouco em alguns deles, não estou assim tão longe. Em termos de aprendizagem, eu penso que é muito o que a Ana já frisou na área de enfermagem e eu penso que é de louvar estas pós-graduações, porque as pós-graduações vêm colmatar o que falha numa formação académica do mestrado ou de uma especialidade, porque as pós-graduações são muito dirigidas a contextos práticos, reais, a situações concretas que encontramos no nosso dia a dia e elas procuram colmatar formação fundamentada e devidamente documentada, mas dirigida a aspectos mais práticos. Não pretende substituir, não é um conjunto de 10 pós-graduações que equivale a um mestrado, longe disso, porque as competências que o mestrado atribui são diferentes das de uma pós-graduação, mas para um contexto prático, para um processo de integração, uma pós-graduação vai colmatar essa falha ou vai nos dar ferramentas para compreender o que estamos a aprender no dia a dia nas integrações que nos são dadas e que por vezes não têm um fio condutor tão definido quanto isso, que eu penso que era isso que a Ana estava a tentar dizer, que as integrações são feitas, depende muito do contexto que encontramos, depende dos colegas com quem trabalhamos, que nos fazem essas integrações, vão depender das suas experiências, que como o Pedro também referiu, há pessoas, e continua a haver, e eu ouço isto desde há algumas décadas, que sempre se fez assim, e portanto sempre se fez assim, vamos fazer assim, porque há aquela máxima do equipa que ganha não se mexe, mas até que ponto é que se ganha efetivamente? Não sei se é feita essa análise. E portanto eu acho que é importante essa formação e é importante termos feedback e termos valorização nos locais de trabalho e fazer integrações acompanhadas. Mas também é importante esta formação de retaguarda que nos fundamenta o dia a dia e que nos dá algum suporte teórico e técnico vindo das empresas, vindo de outros profissionais, mas que nos vai, no fundo, suportar a nossa prática diária e garantir segurança naquilo que fazemos diariamente. No fundo, é isso que nos move, não é? É que os nossos utentes, além de ficarem bem servidos no motivo que os levou até ao bloco operatório onde nós estamos, que o seja feito com segurança e com qualidade. E eu penso que na oftalmologia é uma área que é vista ou foi vista durante muito tempo como uma especialidade menor em bloco operatório. E eu recordo-me de, há anos para trás, de haver blocos onde só se fazia oftalmologia, blocos satélites, como ainda existem, mas em que não havia sequer enfermeira instrumentista, porque não era valorizado, não era atribuída importância a esse papel e que, de facto, faz toda a diferença num procedimento. Não sei se há mais alguma questão que achas que seja de referir? Só para terminar esta tua resposta,
Dissertação, sim. Efetivamente é um bocadinho. Nós vamos sempre ganhando, a nossa preocupação sempre e a nossa visão é sempre um cuidado de 5 estrelas, quer queiramos ter não o mais perto possível. Nós fazemos é tudo por os nossos utentes e queremos que eles que saiam satisfeitos, ou seja, o procedimento tenha feito com segurança. E estas formações efetivamente vão combater essa lacuna que existe nos blocos operatórios, porque principalmente em oftalmologia isto são cirurgias muito rápidas. Quando estamos em integração e começamos a explicar a primeira coisa, já estamos a tirar o doente da sala que a cirurgia já acabou. E, portanto, é muito difícil integrar, às vezes, pessoas, e já passei por muitas integrações destas, e já passei por uma integração destas, efetivamente, e não é fácil. Mas, pronto, cabe um bocadinho a cada um, e das equipas, e da disponibilidade que têm. Mas, efetivamente, é uma coisa que se vai resolver. Este é um primeiro passo, e daí é sempre à frente. Ana, o objetivo da tua parte principalmente é um bocadinho diferente aqui do da enfermeira Ana Mamed. Efetivamente a Ana Freire tem um papel um bocadinho diferenciado, que é da parte da central de esterilização e de reprocessamento de equipamentos, e é um bocadinho isso. Portanto, fala-nos aqui um bocadinho, Ana, deste papel diferenciado e da importância que isto também tem, não só para a oftalmologia, mas para toda a Para parte do todos. desempenho. Sim, porque o papel fundamental, se não houver um bom reprocessamento, a cirurgia Não segura já nem faz acontece. sentido. Sim. Exato. Eu não sei se as pessoas que estão connosco neste webinar são todos enfermeiros de perioperatório, que já com experiências em bloco operatório, mas num bloco operatório a figura que é vista como a mais importante é sempre o cirurgião. Penso que não estou a dizer nenhuma mentira, nenhum descalabro. Mas o facto é que, maioritariamente, sem anestesistas, não se fazem cirurgias. São muito poucos os procedimentos que dispensam a totalidade de um anestesista. Portanto, ele tem exatamente a mesma importância. E sem enfermeiro, então, o bloco operatório não funcionaria. Eu sempre tive o privilégio de ter na retaguarda responsáveis e chefes de serviço que vivem esta premissa. Quem manda no bloco operatório são os enfermeiros. E quem manda numa central de esterilização e nos tempos que correm, quem conheça, sabe que as centrais de esterilização, centrais de reprocessamento de dispositivos, há vários termos que se aplicam mas no fundo são serviços onde são reprocessados dispositivos que têm características que lhes permitem ser reprocessados. E uma grande parte da produção de uma central de esterilização é vinda e dirige-se ao bloco operatório, que é o grande utilizador, por norma, dos serviços de esterilização. De facto, a central de esterilização consegue fazer com que o bloco operatório trabalhe sobre rodas, deslize tudo e as coisas aconteçam facilmente, ou não. Porque se a articulação entre os dois serviços não for eficaz e não for com uma parceria efetiva, pode ser muito difícil de gerir tempos operatórios, assim como também é difícil de gerir os dispositivos médicos depois na central de esterilização. O meu contacto com a esterilização vem desde que comecei a trabalhar, já foi há muito tempo, e na altura havia muito a premissa de pequenos blocos operatórios satélites, de forma a garantirem a sua autonomia, tinham autoclaves, e não estou a falar de autoclaves de bancada, como ainda existem em algumas clínicas, em alguns centros médicos. Não, era um autoclave grande, a sério, de grande porte, com esterilização a vapor, e que garantia a total autonomia daquele serviço, daquele bloco operatório, que podia ter 3, 4 salas operatórias. Isso foi evoluindo, felizmente, porque também se foram criando, lá está, exigências em termos de segurança, exigências em termos de garantias da qualidade do serviço que é prestado pela central de esterilização. E, portanto, esta evolução foi algo que eu sempre senti algum carinho por esta evolução e por esta área, e sempre a valorizei muito, até porque também já fui utilizadora dos serviços e sei como é importante a esterilização enquanto enfermeira e enquanto utente. E fiquei, pronto, satisfeita de me teres convidado. Não sou perita na área, não me considero perita na área, porque reconheço que há outras colegas que dedicam praticamente toda a sua atividade profissional à área da esterilização e, portanto, provavelmente terão um know-how
superior ao meu. Nesta área específica, eu penso que a minha mais-valia é que, de facto, enquanto enfermeira com muitos anos de perioperatório, a articulação com a esterilização e o acompanhar a evolução da esterilização esteve sempre lá. E é isto que eu tenciono e tenho a expectativa de conseguir transmitir aos colegas durante a formação. A nível de, efetivamente, da parte da esterilização, eu creio que a oftalmologia traz-te alguns desafios. Não estamos a falar em caixas de instrumental com 40, 50 instrumentos cirúrgicos, mas, sim, peço desculpa, mas efetivamente com caixas mais pequenas, com 6, 7 ferros altamente delicados e com alguns canulados, efetivamente, que requerem especificidades que, se não forem feito efetivamente o seu bom condicionamento, o mesmo ou se danifica e precisa de ser substituído, ou não funciona depois no momento em que estamos a precisar dele num bloco operatório com uma cirurgia a decorrer. Portanto, que desafio efetivamente é que existe na central de esterilização com todo o instrumental da oftalmologia? O instrumental da oftalmologia, efetivamente, além das componentes técnicas, não é? Porque tens dispositivos que são de utilização direta em equipamentos e que, portanto, têm requisitos de reprocessamento que as empresas determinam e que têm que ser cumpridos, porque podem causar danos nos dispositivos. Tens todos os outros dispositivos de instrumental cirúrgico que são de uma delicadeza efetivamente extrema, comparativamente com a grande maioria das especialidades cirúrgicas, e que obrigam uma manipulação com critério e com muito cuidado. O que é que isto implica para nós na central de esterilização? Implica que quem faz o manuseamento destes dispositivos tem que estar desperto para isso e tem que ter sensibilidade e crítica para fazer a manipulação com cuidado, com critério, cumprindo as regras que estão estabelecidas e que efetivamente são definidas para o reprocessamento dos dispositivos utilizados em oftalmologia. Existem programas específicos de lavagem e desinfecção. O embalamento tem que ser feito tendo em consideração o acondicionamento nas caixas, e penso que quem utiliza encontra isso nos instrumentais. E depois tem que haver também a sensibilidade de perceber quando efetivamente um dispositivo não está conforme. E isso obriga a treino, e isto implica que os profissionais sejam treinados e sejam formados no sentido de terem esta capacidade de ler o dispositivo que têm à frente. E depois é uma questão, como já foi dito, grande parte dos procedimentos em oftalmologia, nomeadamente as facoemulsificações, são procedimentos muito rápidos. O que é que isto significa? Que os dispositivos são utilizados muitas vezes, não é? Nós conseguimos dar a volta a todo o instrumental que temos num bloco operatório, se calhar todos os dias, e não chegar. E a ter que haver reprocessamentos da manhã para a tarde e da tarde de um dia imediatamente para o dia seguinte. Isto provoca, obviamente, desgaste nos dispositivos. E, portanto, o cuidar dos dispositivos, peço perdão, tem que ser um trabalho de parceria entre os enfermeiros em bloco operatório, que por vezes quando estão a utilizar sob um microscópio têm uma capacidade de visão que é superior à que os profissionais têm na esterilização, não é? Eles veem a olho nu, nós temos lupas nas bancadas de trabalho, mas não têm a mesma capacidade que tem o microscópio. Esta parceria de partilhar esta informação é importante que aconteça, porque de facto são dispositivos exigentes em termos de cuidado que é preciso ter. Sim, tanto que até certa parte, metade do vosso trabalho é feito na sala, efetivamente, no bom acondicionamento do material. Sim. E depois numa inspeção, digamos, primária do material, porque efetivamente conseguimos ver muito melhor com o microscópio do que às vezes conseguimos ver a olho nu, mas o acondicionamento efetivamente do material é bastante importante. Estamos a falar em pinças super fininhas, como todos nós sabemos, e efetivamente rapidamente se entorta, cruza, parte e tudo mais, e esperemos que nunca aconteça nada destas situações enquanto estamos a trabalhar
com elas, que também não seria a primeira, nem será a última vez, efetivamente. Mas sim, é um grande desgaste para o material todo e de certeza que com todo o teu conhecimento, Ana, que tens de todos esses anos a acompanhar o desenvolvimento da esterilização, porque eu creio que em grandes sítios ainda há muitas clínicas ou hospitais em dimensões mais pequenas onde os processos de esterilização ainda sejam ligeiramente diferentes, esterilizações rápidas, as desinfecções de alto nível, em vez ali um bocadinho da esterilização. Portanto, acho que desmistificar todos estes conceitos e a utilização dos ferros acho que é bastante importante. Sim, eu peço desculpa por te interromper, mas eu penso que isso passará por nós, enfermeiros em bloco operatório, não aceitar trabalhar com determinadas condições, não aceitar correr determinados riscos, porque, em última análise, se causarmos um dano grave ao doente, eu, ao ser conivente com um processo que eu sei que não é o adequado, que não é seguro ou que não tem garantia de segurança, ele pode até ser seguro, mas não há evidência que o seja, e isso é importante nos tempos que correm, e nós temos que ter isso presente. Não vivemos tempos em que levianamente se cometem erros e as coisas não saem da equipa onde esteve. Não é assim, tem que haver processos de acompanhamento e as centrais de esterilização são das áreas dentro das instituições de saúde que mais controladas são. Que por mais processos de certificação e de validação dos seus processos têm que passar. Uma central de esterilização, além de ser sujeita a todas as avaliações e auditorias pelas quais passa toda a instituição quando é submetida, por exemplo, a um processo de acreditação, certificação, as centrais de esterilização, sendo serviços, prestadores de serviços dentro da unidade de saúde, têm ainda que responder perante outros requisitos de segurança e de qualidade dos processos que desenvolvem e que são autónomos do que prestam diretamente ao doente, portanto são muito controladas e há ferramentas para garantir que estes processos sejam seguros. E nós, enquanto utilizadores deste serviço, temos que fazer questão disso. E quando saímos de instituições que têm reconhecido valor e que têm este controle, tentar que também haja este investimento do controle da qualidade e da segurança do que se faz. Porque, efetivamente, quando falamos em controle de infecção, não podemos dissociar de uma central de esterilização, não é? Não se pode falar que no hospital ou na instituição ou na clínica se faz controle de infecção se depois não se tem uma avaliação e certificação da qualidade dos processos que são feitos ou de onde vem todo o instrumental que é utilizado naquele espaço, aonde é que é processado. Portanto, lá está, passa por nós exigir isso e cobrar isso das pessoas com quem trabalhamos também. Claro, mas isso vai bater em conta com uma coisa que nos traz aqui hoje, que é preciso sabermos, é preciso conhecermos e é preciso ter algum conhecimento na área e daí se nós não soubermos tudo o que está à nossa volta, está tudo bem. Nós não sabemos, nós achamos que as pessoas que estão e que fazem e que gerem o bloco, a clínica, o que quer que seja, faça as melhores decisões, as decisões que lhes parecem mais corretas, mas efetivamente nós só conseguimos fazer isso quando temos esse conhecimento. Sim, e em oftalmologia é um bocadinho a mesma coisa, nós temos que ter conhecimento, temos que ter um bocadinho de suporte para podermos efetivamente justificar as nossas ações, justificar o nosso desempenho, tudo mais, porque sem essa parte toda vai-nos passar tudo ao lado e se nos dizem que é assim, nós dizemos sim, claro que sim, está tudo certo, mas no final, na realidade, se calhar pode não estar, efetivamente, porque é como faziam há 40 anos e está tudo bem, se funcionava há 40 anos, funciona agora também de qualquer das maneiras. Pronto, sendo assim, passo à minha parte, então. Espera, posso só dizer uma coisa? Acho que foi importante. Uma coisa que a Ana Freire falou e é verdade, e eu senti isto na pele, e acho que se calhar muitos colegas que trabalham em bloco, e se alguns estão a começar agora vão sentir isto, que é nós temos de ter conhecimento para podermos dizer que não fazemos assim.
Porque eu, quando comecei na primeira clínica, e como o Pedro disse muito bem, já se fazia assim desde que se abriu. Portanto, aquilo que se fosse passado por água corrente era a mesma coisa que ser esterilizado. E houve uma grande controvérsia de início, porque efetivamente a colega que entrou comigo percebia bastante de esterilização, acabámos por ter formação e eu mudei completamente a minha maneira de olhar para os instrumentos e para as caixas depois de ter ido ver a primeira vez uma esterilização a sério. Não o que faziam e depois que houve alterações realmente e que passou a ser esterilizado no outro lado. Eu acho que isso também é importante, porque se nós não soubermos e não percebermos todo o trabalho que é feito numa central de esterilização, e a Ana Freire sabe isto melhor do que eu, como é lógico, todo o trabalho minucioso, todo o cuidado que é a importância de cada ciclo, porque é que se faz, também é como o Pedro disse há bocadinho muito bem, acabamos por, sempre se fez assim, não temos o conhecimento correto. Eu acho que é uma questão que não é falada muitas vezes e que é muito importante, principalmente nesta área, porque o que o Pedro estava a dizer, muito trabalho é feito nosso e quando acomodamos todas as caixas para ir para a esterilização, certo? Mas se eu também não souber como é que vai ser o trabalho lá feito, ou se eu não conhecer como é que é todo o percurso, a análise que vou fazer do instrumento que tenho à frente pode não ser a mesma. Faço-me entender ou foi um bocadinho confuso? Sim. Pronto, eu achei que era importante frisarmos, porque realmente a Ana tocou aí num assunto que me deu muitos cabelos brancos de início, porque associando ao não conhecer bem, ao estar a aprender, ao estar a estudar, a fazer todo um trabalho em casa árduo de aprender e querer melhorar, surgiu esta dúvida e também nasceu aí a minha curiosidade da esterilização a partir daí, sou sincera. E estar mais atenta a tudo, porque podia dizer que não era reutilizável, como o Pedro disse muito bem, se o cirurgião dissesse que era, ok, era, porque também não percebia. Não é? Até depois aprendemos e podemos justificar, não, tem este símbolo, não pode ser. Eu acho que são questões muito importantes, são a base para se poder fazer as coisas bem feitas e pensarmos realmente no todo, que hoje é um doente, amanhã somos nós, como a Ana disse muito bem. Exato. Aliás, ambos vemos mal e, como eu costumo dizer, quando estiver lá, quero alguém de confiança para ver se está tudo direitinho. Sim, é verdade. A parte da utilização única, efetivamente. E em oftalmologia temos um peso muito grande nos dispositivos de uso único. Efetivamente, a utilização única e o bem cuidar e o cumprimento das regras, acho que é importante, porque já fiz algumas clínicas, efetivamente, em que, pronto, este vem numa embalagem diferente, porquê? Está bom, está esterilizado, a embalagem está íntegra, foi feito, tudo bem, a gente sempre usou esses e, e quase que ia morrendo na primeira vez que cortei os cabos de um dispositivo desses. Porque é o uso único, é para ir para o lixo, mas efetivamente são práticas e nós temos que dizer que não, mas temos que saber o porquê e temos que saber justificar. E mais uma vez, sem conhecimento, está completamente fora de questão. Pronto, só para apresentar então um bocadinho estas duas vertentes. Eu agora aproveito para falar um bocadinho também da minha, só com uma pequena apresentação e efetivamente depois passo um bocadinho no final a apresentação da pós-graduação e efetivamente o que é que esta pós-graduação tem de diferente e o que é que tem de bom efetivamente para nós podermos crescer como enfermeiros de oftalmologia e podermos dar mais segurança às nossas equipas médicas. Deixem-me ver se consigo partilhar o PowerPoint. Acho que o conseguem ver. Já está a aparecer. Uhum. Sim. Ok. Não, se puseres tela cheia, que se calhar vê-se melhor, não sei. Ok. Conseguem ver? Sim. Sim. Pronto. Efetivamente, este webinar é enfermagem oftalmológica, melhorar cuidados, preservar a visão, é um bocadinho aí. Nós temos que olhar para o que queremos, olhar para onde queremos chegar e ver o percurso todo que queremos fazer efetivamente. Só um pequeno ponto de situação, e quem trabalha em oftalmologia sabe isto de certeza, só dados que eu acho que sejam pertinentes para nós percebermos a dimensão e importância da oftalmologia, porque, como a Ana Freire disse muito bem, a oftalmologia é muito desvalorizada, é uma pequena cirurgia, 5 minutinhos está feito, mas efetivamente é muito mais que isso, envolve muito mais que isso. Portanto, a nível mundial,
temos 2,2 mil milhões de pessoas com déficits visuais. As projeções efetivamente apontam para que em 2050 50% da população apresenta alguns déficits visuais. A nível global, em 2024, segundo os últimos dados estatísticos, a oftalmologia representa 24 a 36% do bolo cirúrgico que existe, e a nossa nacional de 2025 o que aponta é para 26%. Ou seja, em 2025, os últimos dados que saíram do SNS foi que se realizaram 778 mil cirurgias. Portanto, é muita cirurgia e 26% é da oftalmologia, e a especialidade que vem depois é a ortopedia, com 21%. Portanto, nós temos praticamente um quarto do bolo cirúrgico que existe. Onde nós estamos é o enfermeiro normal, bloco operatório, e se calhar onde nós queremos chegar é o MacGyver, em que conseguimos fazer uma cirurgia efetivamente com 2 instrumentos, um bocadinho de fita cola e passamos à frente. Mas efetivamente o que nos leva de um lado para o outro é o conhecimento. Só conseguimos ser o enfermeiro de excelência, o enfermeiro MacGyver, quando temos todo o conhecimento por trás que nos suporte. E é isto que nós temos que ir buscar, é isto que nós entendemos que é o caminho que nos vai passar de um lado para o outro. E nós estamos aqui no meio. Disto tudo, para perceberem de onde veio esta ideia, houve uma dada altura em que resolvi fazer um ponto da situação, percebi, ok, estou aqui no meio destes 2 pontos, eu quero ser o melhor que consigo, estou aqui, e efetivamente, à medida que vou crescendo, o que eu aprendi foi: quanto mais cresço, quanto mais sei que não sei. E portanto, daí ter a necessidade de fazer este trajeto a definir, porque quanto mais avanço, mais percebo que não sei nada do assunto, efetivamente, do qual e ao ponto onde eu quero chegar. Fiz só um ponto de situação no hospital que trabalhava na altura, um pequeno inquérito, meia dúzia de perguntas para caracterizar a amostra, e depois uma série de perguntas de resposta aberta para a avaliação do desempenho do enfermeiro de oftalmologia, justificar um bocadinho a importância do mesmo, que é isto que nós precisamos de saber. E os resultados é uma coisa que todos nós já sabemos, ou pelo menos temos a noção que, mas às vezes achamos e estamos mesmo em dúvida se é isso que é ou não. Benefícios consideravam com a presença do enfermeiro instrumentista. Ora, 4 grandes pontos. Os 2 primeiros, efetivamente, ao que foi dado mais valor foi a eficiência e agilização do trabalho, o conhecimento técnico e a organização. Portanto, o que é que queremos com o enfermeiro instrumentista? Que haja uma eficácia e eficiência no trabalho, apoio, conhecimento e rapidez, agilização das cirurgias e qualidade, optimização de recursos e organização. E a parte do conhecimento técnico, maior conhecimento acerca dos instrumentos e das opções disponíveis no mercado, melhor manuseamento, melhor organização do instrumental cirúrgico e organização. Portanto, tudo isto são coisas que nós já sabíamos, mas efetivamente acabou por pôr no papel aquilo que nós procurávamos. O apoio ao cirurgião e o foco na cirurgia, que é o que nós sabemos, que efetivamente um instrumentista o que vai fazer é libertar o cirurgião do aparelho, dos problemas do aparelho e do instrumental, e que se consiga focar na cirurgia, e acaba por libertar o ajudante também para a cirurgia, em vez do ajudante estar a mexer nos equipamentos. E facilita a cirurgia, pois permite o foco apenas no doente e não no equipamento ou no material, e depois na segurança do procedimento, a redução do risco de contaminação e acidentes. Dado isto, efetivamente é manuseamento do instrumental e equipamentos foi o foco que maior deram. Com isto, a oftalmologia é materiais e equipamentos. Portanto, nós temos cada vez mais equipamentos, cada marca tem um equipamento diferente, e instrumentais e consumíveis também é uma coisa que existe N marcas, N materiais, N formas, N tamanhos, e se nós soubermos, conseguimos pelo menos arranjar hipóteses para melhorar uma situação.
Sugestão para melhoria, efetivamente, do enfermeiro de oftalmologia: manter sempre atualizado no seu trabalho, tempo focado para a formação quando necessário. Uma das hipóteses que puseram era efetivamente fidelizar o médico com o enfermeiro instrumentista da sua preferência, porque assim o enfermeiro já sabe o que é que aquele cirurgião precisa e é mais fácil. Investir na formação e upgrade constante. Portanto, toda aquela lacuna que nós temos e fomos ver no início, quer que a enfermeira Ana Freire disse, quer a enfermeira Ana Mamed disse efetivamente, e eu acabei por sentir um bocadinho na pele isso, era: nós queríamos crescer, nós queremos ser melhor, queremos ter um maior desempenho perante aquela equipa, mas efetivamente não conseguimos dar esse passo em frente porque não existe esse conhecimento. É difícil arranjarmos efetivamente material da área, cursos que não existem, e daí então o aparecimento deste curso, porque nós queremos chegar aqui e o passo é esse. O passo seguinte, efetivamente, foi o aparecimento desta pós-graduação de enfermagem oftalmológica, abordagens integradas e prática especializada em segmento anterior, portanto baseada na cirurgia de facoemulsificação, mais denominada como as cirurgias de catarata. De certeza que a posteriori, se tudo correr bem, o objetivo será passar então para um curso da parte do segmento posterior e para as diferentes áreas. O que é que este pós-graduação traz de bom? Efetivamente tem toda uma parte base que precisamos de ter, o conhecimento da anatomofisiologia ocular, a parte efetivamente para quem acaba literalmente o curso de enfermagem é uma coisa que é pouco falada. A parte toda de esterilização e reprocessamento de dispositivos médicos, que também é importantíssima, são os pilares da segurança do doente e da cirurgia segura, e é uma coisa que nós precisamos saber. Foi uma das lacunas que apercebi para mim e tive que investir tempo, porque eu só passado 2 ou 3 anos é que percebi que as etiquetas das caixas mudavam de cor após a esterilização. Portanto, eu a partir daí olhei e disse: ok, preciso mesmo de investir nisto, porque dão umas caixas, abre o material, o TNT está íntegro, se a caixa não estiver esterilizada, eu na altura não sabia. Portanto, achei que era de extrema importância meter este módulo, tanto que em todas as formações que existem a nível internacional, um dos módulos é sempre a parte de esterilização. Depois a parte toda da enfermagem, efetivamente, manuseamento de materiais, farmacodinâmica e cinética dos fármacos que utilizamos mais. Em oftalmologia, a parte toda da cirurgia segura, equipamento, e depois efetivamente o que eu acho que para mim é a grande valência desta pós-graduação e o que conseguimos trazer é a nossa lista de parceiros. Portanto, há 2 dias, se não estou em erro, no final desta pós-graduação, em que dedicamos completamente aos equipamentos médicos. Temos os apoios e os nossos parceiros, que agradeço muito, que tenham aceito este desafio e que colaborem connosco nesta pós-graduação. Efetivamente temos um momento com a Alcon, onde vamos explorar a parte toda dos microscópios deles, onde vamos explorar o software efetivamente que eles usam no microscópio para as lentes históricas, Varian, tudo, e as suas lentes e a montagem das suas lentes e que projetos é que que têm, como para quem trabalha na área, a Alcon vai lançar agora um novo equipamento, faz facoemulsificação. Também, embora o aparelho seja mais virado para a parte das vitrectomias, mas ele é muito diferente dos aparelhos todos, vai trazer uma mais-valia para as cirurgias de catarata e vamos ter a oportunidade, efetivamente, de conhecer esse aparelho. Em relação às Zeiss também, microscópios, as lentes das Zeiss, manuseamento das lentes e dos equipamentos do mesmo. E depois, efetivamente, aparelho da Bausch & Lomb também vamos ter esse, aparelho da Rainer. Portanto, e as lentes todas, efetivamente, a EDOL irá colaborar connosco também para a parte da saúde ocular e dos fármacos que utilizamos, dos dilatadores, para que é que serve, o que é que não serve, como é que devemos aplicar, doses tóxicas, tudo que se calhar nos passa um bocadinho ao lado, porque não é só mais uma gota, aquela gota efetivamente tem um impacto. Até efetivamente o laboratório também, quem conhece a marca sabe perfeitamente que o Aprocan
grande utilizado, tem maneiras de ser utilizado, mid-range, mid-reassert, tudo bem. E a Off-Tech, efetivamente, também a nível das lentes nos têm para oferecer. Portanto, existe toda uma montagem de lente e nós, como enfermeiros de oftalmologia, temos de perceber isto, porque nós lidamos com N equipamentos, N marcas diferentes, cada lente tem a sua montagem, cada lente tem a sua particularidade. E temos que saber, efetivamente, tanto que um dia estamos aqui, eu durante anos e anos utilizei apenas Alcon e sabia trabalhar com Alcon de olhos fechados, e depois mudei de sítio e passei a trabalhar com outras marcas, e graças a Deus que existiram técnicos presentes em algumas cirurgias que me ajudaram e ensinaram e mandavam vídeos e esclareciam as dúvidas e tudo mais. Mas é isso que eu quero trazer, juntamente com a equipa e com a oportunidade que a Universidade nos deu, efetivamente, é trazer este apoio, dar-vos a conhecer outras marcas, outros materiais, como montar estas lentes, as particularidades destes aparelhos e a possibilidade de esclarecer dúvidas em relação, porque todos os aparelhos têm atualizações de software, acrescentam mais uma coisa, tiram uma coisa, efetivamente é ótimo. E espero que contribua efetivamente para o chegarmos, como disse, ao enfermeiro MacGyver, que é o que eu gostava de ser daqui a uns anos, e havemos todos lá chegar, mas efetivamente este é o primeiro passo, é de percebermos que existe esta lacuna e começamos com este primeiro passo, que é efetivamente esta pós-graduação, e vamos crescer a partir daí. Portanto, agora sim deixo espaço para dúvidas, se alguém quiser fazer perguntas. Espero que tenha sido esclarecedor. Efetivamente, portanto, abro-vos o espaço para vocês. Ana Freire, Ana Mamed, se quiserem fazer alguma questão. Não, penso que Eu não. aproveito para perguntar. Desculpa, Ana, podes. Fala. Não, eu Eu ia ia só dizer que perguntar. nem era colocar questão, é mais tentar perceber as expectativas de quem está connosco hoje, se correspondemos, se há outros aspectos que estavam à espera de ouvir aqui e que não foi ao encontro das expectativas, se há outras dúvidas, nem é dúvidas, é mais expectativas, efetivamente, mas dependerá, pronto, de quem está connosco online, se efetivamente está a digerir ainda tudo o que foi ouvido, ou se já teve tempo para fazer algum bolo alimentar ali, alguns. Eu ia perguntar, era mesmo a parte prática. A parte prática é só no final da pós-graduação? Sim, existe toda a parte teórica, a meio temos a parte da EDOL, da farmacologia, e alguns existe uma sexta-feira que efetivamente vamos ao Wet Lab da Alcon, onde teremos lá Ótimo. onde teremos lá a parte prática com eles dos aparelhos, do microscópio, dos varians, lentes históricas, tudo e mais alguma coisa que eles nos possam dar, inclusivamente conhecer o novo aparelho Unity, que de certeza será uma mais-valia, e o desenvolvimento, pronto, porque depois também mais um aparelho novo, mais uma aprendizagem que terá de ser feita, não é? Claro, mas é importante e o laboratório deles é um excelente sítio para se aprender. Sim. Portanto, acho que é uma mais-valia. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Agradecer também à enfermeira Ana Freire e Ana Mamed pela vossa disponibilidade de estarem aqui e fazerem a vossa partilha de realidades. São realidades diferentes que só têm a acrescentar efetivamente a este projeto, e espero que tenha esclarecido dentro do possível todas as pessoas que estiveram presentes. Agradecer o vosso tempo por estarem aqui e espero ver-vos em breve neste desafio, que será agora o primeiro passo para a frente, para este reconhecimento, para esta especialidade, para esta competência acrescida que possa existir de enfermeira de oftalmologia, porque é por aí que temos que caminhar
efetivamente, pela especificidade de cada um destes contextos, e este não será menos que os outros, portanto, dada a exigência que o mesmo tem. Portanto, mais uma vez, obrigado a todos. Espero que tenha ido de encontro às vossas expectativas. Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. A excelência na formação em saúde.